Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Você que não é inscrito, já peço a sua inscrição para que você possa acompanhar aí os próximos vídeos. No vídeo de hoje vou mostrar aqui para vocês como estão as nossas pools de liquidez, né? Sem perda de tempo, já vou entrar aqui, ó, na Uniswap. Deixa eu colocar aqui. Então aqui, pessoal, nós temos na Uniswap essas duas pools de liquidez, o USDC IAV e o USDC IAV, né? Então assim, a gente está acompanhando aí essas pools de liquidez. A gente fez um range aqui bem aberto, mesmo assim a gente tem observado aí que tem coletado bastante taxas, né? Então aqui o preço mínimo que nós colocamos foi 116 e o máximo 373. Por que nós fizemos esse range tão aberto aí, né, pessoal? Porque nós estamos passando por um momento em que o mercado ele está com bastante oscilações. Então, assim, a gente optou justamente por abrir mais o range e ficar ali com a pool dentro do range coletando taxas, né? Porque quando esse gráfico ele começar a subir, a gente vai ter a valorização e vai ter coletado as taxas. Eu vou mostrar até o final do vídeo aí qual que é a lógica que eu estou traçando aí de forma mais ilustrativa para que vocês venham entender. Então aqui, pessoal, olha só, deixa eu só pegar aqui esse aqui, ó. Então vamos aqui, pessoal, analisar aqui as taxas e como está o andamento aí das nossas pools de liquidez. Então aqui, ó, você pode observar que nós temos essa aqui, o SDC IAV e o SDC IAV. Essa aqui foi a primeira pool que nós montamos, mas olha só o quantitativo de taxas que nós já coletamos aqui nessa pool de liquidez aqui, ó, 0,60. Então, entrando aqui na nossa planilha, você pode observar o seguinte, quando a gente entrou nessa pool de liquidez, a gente entrou com o valor inicial aqui de 17 dólares, e hoje, né, a gente está aí com 0,60 de taxas coletadas. Isso, né, se a gente fosse coletar essas taxas, daria 3,5% em cima do valor invertido, beleza? Mas ainda eu não vou coletar as taxas, vamos, como é um valor pequeno, né, eu vou continuar aí monitorando, vou zerar aqui. E também nós temos essa pool de liquidez aqui, ó, entre o SDC e a AVE também, e já foram coletadas aí 11,61 dólares de taxas. Então aqui, pessoal, essa pool que eu acabei de mostrar é essa aqui, ó, AVE USDC, né? Então aqui já foram coletadas, vamos ver aqui em porcentagem, quanto que já foi coletado aí nessa pool de liquidez. Olha só, deixa eu entrar aqui, novamente, 11,60, né? Então, aqui, ó, 11,60. Em cima do valor que foi invertido, isso dá 1,6% em cima do valor que foi invertido. Lembrando que não tem nenhum mês, né, que essa pool aqui ela foi montada, a gente montou ela no dia 3/3 de 2025, com um range muito aberto, né, não foi pouco aberto, foi muito aberto. Como eu mostrei para vocês, já coletou aí 1,6% em cima do valor que foi invertido. Vou apagar aqui e colocar zero, por quê? Porque eu não vou coletar essas taxas hoje. Vou continuar aqui observando o mercado e vou estar trazendo aqui também para vocês o andamento dessas pools de liquidez aí ao longo do tempo. Beleza? Agora, pessoal, nós temos aqui também essa outra pool de liquidez aqui, ó, que é SOL e o USDC. Qual que é o meu plano para essa pool de liquidez aqui? Você pode observar que ela está fora do range aqui, o nosso range até então. Deixa eu colocar aqui uma setinha. Ela está fora do range, nosso range até então era esse aqui, ó. Era 171 até 232. Agora ela está em 127, totalmente fora do range, né? E qual que é a estratégia que eu planejo aqui para essa pool, pessoal? Eu planejo, como ela está 100% em Solana, eu vou pegar esse 100% de Solana e vou adicionar dinheiro em USDC. Porque fazendo assim eu não vou ter, né, um impermanent loss tão grande, porque quando ela voltar a valorizar, eu vou abrir o range, né, pegando aqui esse valor 100% de Solana, mas para eu fazer isso, eu vou ter que adicionar dinheiro aqui, ó,
em USDC, correto? Porque a partir do momento que eu pegar, por exemplo, esses 317 aqui e dividir, por exemplo, 317 dividir aqui e colocar uma parte em USDC, aí sim eu já estou assumindo o impermanent loss. E não é isso que eu quero. O que eu quero? Eu quero adicionar dinheiro aqui em USDC para eu pegar esse 100% de Solana e invertir, fazer remontar a pool de liquidez aí entre Sol e USDC com um range mais aberto para a gente ficar, né, só observando aí a coleta das taxas. Deixa eu apagar aqui. Então, assim, o que vocês acham dessa estratégia aí, pessoal? Já deixa nos comentários aí se você acha uma boa abrir o range nesses momentos de oscilação, né? Ou você fica segurando aí a pool de liquidez até que ela volte para o range, ou você também assume aí o impermanent loss. Tem essas opções. Eu vou adicionar mais dinheiro, né? Eu vou aproveitar esses momentos de quedas para adicionar mais dinheiro, porque na minha concepção no longo prazo aí, quando tiver a valorização, eu vou pegar, né, além das taxas, eu vou conseguir ganhar dinheiro aí através da valorização da pool de liquidez. Então, assim, pessoal, basicamente o que eu vou fazer aqui, né? Primeiramente, eu estou tentando me capitalizar para colocar dinheiro aqui em USDC. Quanto que eu preciso de USDC para eu diminuir meu impermanent loss? Vamos ver aqui. Vai depender aí do range que você vai montar, pessoal. Então aqui, ó, vamos colocar aqui, né? Eu quero um range bem aqui, ó, bem aberto também. Vamos colocar aqui 55.640. E o máximo, colocar aqui em 255. Aí, o que eu faço? Eu entro aqui no site aqui da Metrics, né? E vou colocar aqui, ó, Orca e Solana. Aí é que eu coloco os pares que estão lá. Então aqui, ó, Solana e o USDC. O que nós estamos fazendo aqui, pessoal? Eu estou vendo qual que é o valor que eu tenho que adicionar em um USDC para que meu impermanent loss ele venha a ser diminuído. Então vamos aqui, ó, colocar aqui na simulação, vamos colocar aqui o valor mínimo aí, como eu falei, né, de 55 e o valor máximo 255. Então ficou um range aqui bem aberto, como vocês podem observar aí. Então agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que balancear a grana aqui, ó. Como eu já tenho 316 em Solana, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que adicionar grana aqui em USDC. Então aqui, ó, um valor menor dá, porque já está ultrapassando aqui, ó, tá vendo? Dentro do range está passando aqui para 400. Então vamos testar aqui com 800. 369, que é 317. Então vamos abaixar mais um pouquinho. Ó, 690. Então aqui, pessoal, o que vocês podem observar aqui? Pode observar aqui, olha só, 318 dólares em Solana eu vou precisar. Como eu já tenho, então não vou precisar adicionar e nem cortar, né, nem dividir o dinheiro. Então o que precisa fazer, pessoal? Precisa adicionar para diminuir o impermanent loss aí, ó. Eu preciso adicionar essa grana aqui, ó, 371. Porque eu adicionando essa grana aí, né, de 371 dólares, o que eu vou ter? Eu vou ter uma pool de liquidez, uma nova pool de liquidez com um range aqui, ó, tá vendo? Bem aberto e vai ficar coletando taxas. E aí, qual que é a ideia? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Aqui imagina como se fosse um gráfico e nós estamos aqui, ó, comprando aqui, ó. Porém, a nossa pool de liquidez ela está daqui até aqui. Vamos colocar, né? Como se fosse a nossa pool de liquidez. Então, todas as negociações que estiverem aqui, né, eu vou estar coletando taxas. E a partir do momento que a nossa pool começar a subir, eu vou pegar toda essa valorização aqui, ó. Então, além de eu ter coletado as taxas daqui até aqui, eu vou pegar essa valorização aqui, ó.
Beleza? Essa é a nossa estratégia. Deixa nos comentários aí o que você acha sobre isso, né? Que aí nós vamos aperfeiçoando. Eu particularmente acho uma boa, né? Aproveitar esse momento de queda para acumular ativos, igual eu estou fazendo e eu quero fazer. Eu quero comprar, né, mais ativos, vou montar a pool de liquidez aqui e quando ela estiver valorizando, além de eu ter coletado as taxas aqui pelo fato do range estar bem aberto, eu vou pegar aqui essa valorização também, beleza? Então, pessoal, é isso aí, né? Vamos continuar acompanhando aí as nossas pools de liquidez, acompanhando aqui a coleta das taxas, acompanhando aqui essa aqui também que está fora do range, né? Eu não vou fazer muita coisa, como eu já expliquei para vocês, porque se eu fizer eu vou ter que assumir o impermanente loss, e eu não quero assumir o impermanente loss aí nesse momento. Então, basicamente é isso. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal para que você possa estar acompanhando aí os próximos vídeos. E também, pessoal, né, como eu já falei em outros vídeos, esse acompanhamento aqui do canal, ele serve como um estudo para você, ou para você fazer aquilo que está dando certo, ou para você não fazer aquilo que está dando errado. Então, querendo ou não, você pode absorver como pontos positivos aí para o seu conhecimento, para o seu aprendizado aí relacionado às pools de liquidez ao mundo DeFi. Tamo junto, se inscreva no canal, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando, qual que é a estratégia melhor a se fazer, qual a estratégia que vocês estão fazendo, deixa aí nos comentários. Tamo juntos e até o próximo vídeo. Fui!